Oi, 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 meninos e meninas, graça e paz do Senhor. Eu sou Obreira Luci Claro e você está comigo aqui no canal Devocional para Mulheres Luci Claro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos estudando a série de devocionais Segredos de um Lugar Secreto, hoje 26º dia. E nesse finalzinho aí de estudo da série Segredos de um Lugar Secreto, nós estamos fazendo uma autoavaliação. Já avaliamos como está a nossa vida em relação a Deus, em que ponto queremos chegar. E hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a avaliação em relação ao seu tempo com a igreja, em relação à sua igreja. Se você não assistiu, eu recomendo que assista aquele filme O Quarto de Guerra. É um filme muito gostoso, um filme sobre oração, sobre companheiras de oração, sobre como devemos guerrear no lugar secreto. É um pouco sobre isso que falamos durante todo o nosso período de devocionais. Bom, e neste filme, O Quarto de Guerra, a senhora mais velha, acho que Clara, o nome dela, se eu não me engano, ela faz uma pergunta para a moça. Olha, vocês têm ido para a igreja? Quantas vezes vocês vão para a igreja? E a protagonista do filme fala, nós vamos para a igreja de vez em quando. Aí ela, e por que vocês vão para a igreja de vez em quando? O seu pastor só prega de vez em quando? Infelizmente é isso, porque nós não temos, e eu tenho ouvido isso muitas vezes, de pessoas que eu pergunto, vocês vão em qual igreja? Atualmente eu estou sem igreja. Eu fiquei brava lá com a minha igreja, tive um problema, estou sem igreja, não vou para a igreja, vou de vez em quando. Vocês não têm ideia da importância que é termos esse tratamento espiritual que é a comunhão com os santos. Quando nós vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, aliás, eu quero ler com você, abra aí, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Diz assim, examinem-se a si mesmo, verifique se estão praticando o que afirmam crer, assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês, do contrário já foram reprovados. Amém? Examinem-se a si mesmo. Há uma grande diferença, queridas, entre se dizer cristã e ser de verdade alguém que conhece a Cristo, de verdade ser alguém madura espiritualmente dizendo. Qualquer pessoa pode dizer que conhece Jesus, qualquer um, mas realmente tem vivido uma vida de experiência verdadeira com Deus, de experiência transformadora em seu coração. Versículo 17 de 2 Coríntios 5 vai falar sobre isso. Tem vivido essa experiência porque uma das coisas que marca a verdadeira conversão de um crente, de uma pessoa cristã, é ela ter a vontade de estar conectada em uma igreja, ou seja, em uma comunidade de irmãos, uma comunidade de fiéis. Essa também é uma característica de quem realmente teve uma conversão, porque servir a Cristo é um estilo de vida, é viver em obediência, em arrependimento de pecado, é viver uma fé viva, é ter evidência do Espírito Santo de Deus na sua vida, é ter amor pelos outros cristãos. Isso é ser alguém que realmente é de Deus. E então eu te pergunto hoje, se você for analisar a sua vida com Cristo, você tem sido alguém que tem tido amor em estar no meio de outros cristãos? Ou você está, como se diz hoje em dia, desigrejada? Não tem aí amor em estar na igreja? Se você está vivendo isso, não tem amor de ir para a igreja, bom, eu quero que você primeiro pare e, como diz o texto da palavra de Deus, traga à memória aquilo que te dá esperança.
Começa a lembrar agora dos momentos de aflições que você viveu na sua vida e que você experimentou uma transformação quando você estava em o seu momento de congregação, aí, em seu momento de igreja. Né? Pare e lembra quantas vezes, como a igreja no total, aí, eu digo, quando eu falo igreja, eu estou falando as pessoas, a comunidade que você estava envolvida. Quantas vezes eles te ajudaram, foram solidários a você, te fizeram estar mais conectadas com o Senhor. Quantas vezes estar neste corpo foi bom demais para você? Traz à memória isso e eu tenho certeza que te dará esperança. Lembra de quantas vezes você pôde ser bênção nesta igreja, pôde compartilhar alegria, pôde compartilhar a palavra com outras pessoas, orar ali com outros e trouxe talvez uma palavra, sua vida foi usada para trazer uma palavra de ânimo na vida de um irmão. Traz à memória isso que te dá esperança. Porque embora Deus seja perfeito, nós, seres humanos, seguidores dele nesta terra, não somos. Então, a igreja ela é composta de pessoas como eu e você, que não são perfeitas, que vão falhar, que precisam muito da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, assim como você. Cada um de nós, embora tenhamos aí a propensão, né, a tropeçar, né, vai dizer lá Tiago 3, nós temos em Deus alguém que vai nos reconciliar e então nos dar a oportunidade de nos mantermos unidos novamente. Para quê? Para que possamos amar uns aos outros, para que possamos servir uns aos outros, perdoar, encorajar, confortar e orar uns pelos outros. Você não é perfeita. Quem disse que o que você acha está certo? Eu estou dizendo isso porque muitas vezes, aliás, quase 100% das vezes que eu ouço pessoas dizendo que se afastaram da comunhão dos santos é porque ficaram bravas com alguma determinada situação que, na sua concepção, estava correto. Mas, na verdade, é a sua percepção, é o seu jeito de pensar. E o que importa não é você, é Deus. O que importa é a palavra dele. Então, é a isso que nós devemos dar importância. A comunhão dos santos é muito importante para nós. Olha, quando houve ali o Pentecostes, o que estava acontecendo com aquela igreja? Eles estavam reunidos. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz, olha, permaneçam em Jerusalém. E sabe o que eles fizeram? Ficaram lá, como em oração. Quando a igreja se expandiu, quando a palavra de Deus tomou rumo, né? Se expandiu, foi evangelizada e várias e várias pessoas até chegar até nós. Sabe como isso começou? Quando eles estavam permanecendo em oração, unânimes, ali distribuindo, dividindo entre um e o outro aquilo que eles tinham e o que eles não tinham. Eles estavam em igreja e isso é muito importante. É na igreja que você aprende a demonstrar o fruto de quem tem o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas imaginam que o fruto do Espírito Santo de Deus são várias coisinhas separadas e que é algo sobrenatural que vem sobre a sua vida, de maneira santa, tarará. E não é. O fruto do Espírito é a demonstração daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo de Deus. Então, não tem como você germinar outra coisa na sua vida, frutificar outra coisa na sua vida, a não ser o fruto daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Quando você olha para um pé de laranja, você vai imaginar que está dando, sei lá, figo naquele pé de laranja? Claro que não, vai estar dando laranja. Por quê? Porque é uma laranjeira.
Se você é alguém que pertence a Deus, não tem como você dar outro fruto. Você tem que dar o fruto de quem pertence a Deus. E quais são os frutos de quem pertence a Deus? Vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 5, vamos ler o versículo 22. E nós vamos falar dos versículos anteriores também, mas vamos ler do 22. Diz assim: mas o Espírito produz este fruto, ou seja, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus produz este fruto. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha só, é na comunhão dos santos, é na igreja que você consegue desenvolver este fruto, que o seu fruto não vai ficar minguado. Então é lá que você vai conseguir transmitir amor ao próximo, é onde você vai aprender a ter alegria, é onde você vai aprender a ter paz, paciência. É claro, como é que você vai desenvolver o fruto da paciência se você não passar algumas raivas aí, alguns perrengues, né? Você vai desenvolver ali a fidelidade, a bondade. A fidelidade à igreja não é a placa, mas é a igreja de Cristo, onde há a comunhão de santos. É lá que você vai aprender, é no convívio dos irmãos que você vai aprender a desenvolver a mansidão, o domínio próprio, a amabilidade. Sabe? Porque senão você está vivendo o que diz os versículos anteriores. Veja aí o versículo 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, o resultado é extremamente claro. É a imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, a discórdia, os ciúmes, os acessos de raiva, a ambição egoísta, as dissensões, as divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes a estes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, olha só. Quando você não está no convívio da igreja, quando você não está no convívio dos santos, você tem muita propensão a seguir os desejos da natureza humana, ou seja, da carne. Né? E quais são os desejos da carne? É isso, olha aí, excesso de raiva, egoísmo, dissensão, divisões, sabe? Fazer picuinha entre um e outro, pecado de feitiçaria, né? Quando você fala também mal da sua liderança, você está pecando de feitiçaria, diz a palavra de Deus. Olha aí, né? Natureza humana. É importante você viver na comunhão dos santos, viver em igreja, para que você cresça e cresça aí com seus frutos, produzindo e muito, e demonstrando que realmente você é uma mulher cristã, madura, que segue a vontade do Senhor. Veja o que diz o final do versículo 22. Contra estas coisas não há lei, né? Aqueles que pertencem a Cristo crucificam as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em toda a área de nossa vida. Versículo 24 e 25. Sigamos na direção do Espírito em toda a área de nossa vida. E esta direção nos leva a ter comunhão com os santos. A Bíblia vai nos ensinar: não deixe de congregar, como fazem muitos. Não deixe de congregar. Se você quer ter uma vida de intimidade com o Senhor, você precisa produzir os frutos de quem tem o Espírito Santo de Deus. E para produzir isso, você precisa estimular aí os seus frutos. E para que eles sejam estimulados, é necessário você ter a comunhão dos santos. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Vá hoje, busque hoje a sua igreja. Peça perdão a quem tiver que pedir perdão. Essa é a natureza de Deus para nós. Peça perdão, acerte, faça acertos e siga ao Senhor. Pare e pensa aí. Com base aí no compromisso que você tem com a sua igreja,
Se isso fosse uma indicação da sua fé em Cristo, como é que você acha que está o seu grau de fé com Deus? Pensa nisso, tá bem? Que Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.